Que tal vender a alma ao diabo? Esse é o título da nossa ministração de hoje, da nossa aula de hoje. Eu acredito que todos vocês já ouviram alguma história de alguém que vendeu a alma, ou pelo menos foi tentado a vender a alma ao diabo. Quem já ouviu uma história assim, de alguém que vendeu em troca de algo, por isso que fez sucesso, né? Por isso que vendeu, fez pacto, exatamente, fez pacto com o diabo, e aí enricou de uma hora para outra, parece que fulano, né, está fazendo sucesso. Será que ele fez pacto com o diabo? Será que você já pensou em fazer? Será que você já, em troca de algo? Abre. Xuxa, quem mais? Juliana Paiva. Vamos citar o nome não, senão a gente vai ser processado, né? Vai que eles assistem a nossa live. É verdade. Há algum tempo atrás teve um chamado bruxo, muito famoso, né? Um tio não sei o quê, que ele contava histórias de vários famosos que fizeram pacto com o diabo, principalmente políticos, pessoas de uma emissora de televisão. A pergunta é, irmãos, isso tem respaldo bíblico? Biblicamente falando, é possível alguém fazer um pacto com o diabo em troca de algo, para receber algo da parte dele? Ou será que isso é só invenção popular? Você acha que sim? Que é possível? A gente vai descobrir a resposta para essa pergunta. A Maria acha que sim. Abrindo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos hoje dar uma pausa na nossa série sobre os filhos de Jacó. Vamos continuar depois, nós já vimos os 4 primeiros, para encerrarmos uma série de estudos sobre as tentações de Jesus no deserto. Às terças-feiras de algumas semanas atrás, nós vimos as 2 primeiras tentações de Jesus, que foram: transforma pedra em pães, a primeira, e a segunda, pular do pináculo do templo, da parte mais alta do templo. E nós vimos a resposta que Jesus deu a essas 2 tentações diabólicas. Hoje nós vamos ver a terceira e última tentação que Jesus sofreu do diabo no deserto, a resposta que Jesus deu e o resultado que Jesus experimentou por causa da resposta que ele deu ao diabo. Vamos começar então vendo qual foi a tentação que Jesus sofreu, qual foi a tentação que o diabo fez para com ele. Versos 8 e 9. Só para a gente refrescar a memória, vamos começar do verso 1. A gente vai meditar só nos versos 8 a 11, mas só para a gente relembrar a primeira e a segunda tentação do Senhor. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, a parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora sim os versos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Vamos lá. Pai amado e Pai querido, nós invocamos, Senhor, Teu santo nome neste momento, mais uma vez, porque reconhecemos que somos carentes do Senhor. Somos carentes, Pai, da iluminação do Teu Espírito, do auxílio do Teu Espírito, Pai. Somos falhos, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu poder. Agora que lemos a Tua palavra, nós queremos aprender por meio dela. Nós queremos mirar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprender com Ele, Pai, aquilo que precisamos. Abençoa, Senhor, cada vida aqui presente e também aqueles que estiverem nos acompanhando por meio das redes sociais. Que o Senhor abençoe a vida de todos. Pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, essa é a terceira tentação do diabo a Jesus. E o verso 8 começa dizendo: levou ainda o diabo. Por que Mateus diz que o diabo levou ainda? Porque o diabo já havia levado Jesus a um lugar alto antes. Na tentação anterior, o diabo leva Jesus ao pináculo do templo para fazer a segunda tentação. Então, eu acho interessante o fato de que em duas das três tentações, o diabo leva Jesus a um lugar alto. Em duas das três tentações, para que o diabo tente Jesus a pecar, ele precisa levar Jesus a um lugar alto. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas vezes nós vamos ser mais tentados nos lugares altos do que nos lugares baixos. Muitas vezes, na hora da provação, na hora do sofrimento, nós seremos tentados. Tentados a desistir, tentados a fraquejar. Na hora da dor, na hora da lágrima, o diabo vai nos tentar a desistir de Deus. Porém, não se engane. Na maioria das vezes, nós seremos tentados. É quando nós estivermos na altura. É quando nós estivermos em lugares altos. É quando nós estivermos sendo tentados ao orgulho, por exemplo. Então, essa é uma estratégia que o inimigo usa. Se ele não conseguir nos derrotar no chão, ele vai nos levantar para um lugar alto. E lá, ele vai nos tentar. Ele vai querer nos derrubar. Muitas vezes por meio do orgulho, como ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui o diabo leva a um monte muito alto. Nós não sabemos que monte era esse, mas nós sabemos o que ele fez ali naquele monte. Mateus diz que o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, não existe um monte tão alto, mas tão alto, que dele seja capaz de ver todos os reinos do mundo. Então é provável que o diabo, com a permissão de Deus, usou algum artifício aqui sobrenatural. É como se ele tivesse mostrado alguns reinos, mas ao mesmo tempo ele tivesse feito algo sobrenatural para que Jesus visse todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo deve ter mostrado então o reino do Egito com as suas pirâmides. Imagina aí. O diabo deve ter mostrado o reino da Grécia e a cidade de Atenas com toda a sua sabedoria. O diabo deve ter mostrado Roma com todo o seu poderio militar, toda a sua força, toda a sua organização, as suas estradas. E o diabo deve ter mostrado a santa cidade de Jerusalém para Jesus. Aí eu pergunto para você: isso é ou não é o que o homem deseja? Os reinos do mundo, a glória deles, ser visto pelas pessoas, ser admirado, ser uma pessoa de posses, ser uma pessoa de poder, alguém que
que está nos países, alguém que conhece os reinos, alguém que anda por eles. Isso é ou não é o que muitas vezes nós queremos, né? Nós queremos pelo menos conhecer os reis. Então, o diabo sabe o que o ser humano quer. O diabo sabe o que o ser humano deseja. Vamos já falar sobre isso. Essa é justamente a pergunta que eu vou fazer agora. No verso 9 o diabo diz, ele disse, primeiro ele mostra, primeiro ele quer que você veja, e aí depois ele oferece. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E a pergunta que a gente se faz é, ele podia dar? Eu estou fazendo a pergunta. Muito bem. Alguém liga sem jogo aqui? Sim, Salmo 24 diz que tudo pertence ao Senhor. Quem mais? Ele podia ou não podia oferecer? Ele podia ou não podia dar? Irmãos, o que Paulo diz que o diabo é? Enganador, mas também diz que ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Então, o que Paulo está dizendo é que, de certa forma, ele tem autoridade sobre as pessoas deste mundo. Então, por algum tempo e de forma errada, ele pode conceder algumas coisas. Sim ou não? Deixa eu dar um exemplo. O Vinícius tem um terreno enorme ali no Bandeirante. Estou profetizando. Mas alguém, passando-se como dono do terreno, chega para algumas pessoas da vizinhança e pergunta se elas querem comprar. Isso pode ou não pode acontecer? Isso acontece ou não acontece? Alguém que não é dono do terreno, mas tem o conhecimento do terreno, tem a astúcia, o que ele faz? Olha, esse terreno aqui é meu, eu ainda estou providenciando os papéis, mas eu posso vender para você a um preço baixo. Eu vou aqui cortar o terreno, eu vou dividir o terreno, e essa parte pode ser sua por esse preço. É exatamente o que o diabo faz, irmãos. Como a irmã falou, ele não é dono de nada, ele não tem absolutamente nada. Mas uma coisa ele tem a astúcia, ele tem a sagacidade de oferecer por algum tempo algo às pessoas. Porque por algum tempo ele pode dar, só que a pessoa vai perder depois. Ele pode dar riqueza? Pode, porque ele é o príncipe deste mundo. Ele governa muita coisa. Ele governa os meios de comunicação. Ele governa a mídia. Ele governa um monte de coisa. Então é claro que ele pode oferecer algumas coisas. Só que ele está oferecendo o que ele não tem, o que não é dele, o que é de outra pessoa. E ele vai pagar muito caro por isso. Príncipe deste mundo por causa da autoridade dele. Nós instituímos ele, príncipe deste mundo. O que é que Jesus diz? Vocês são filhos do diabo. E por que nós nascemos filhos do diabo? Porque nós fazemos o que ele quer. Ele não nos obriga a nada. Só que ele oferece e a gente aceita. E quando a gente aceita,
A gente dá legalidade para ele agir na nossa vida. Quem foi que tornou o diabo príncipe? Adão e Eva. Quando fizeram o que ele propôs. Nós damos autoridade para o diabo. O que Paulo vai dizer lá em Efésios? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, e ele vai dizer do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando nós éramos descrentes, irmãos, nós fazíamos a vontade de quem? Quem é que mandava na nossa vida? Era Deus? Era não. Muitas vezes nós tínhamos a raiva de Deus. Alguém falava de Deus para nós, a gente não gostava, porque nós vivíamos segundo a vontade do inimigo. Como aquela propaganda antiga de uma cerveja que dizia que deixa a festa do jeito que o diabo gosta. E assim era a nossa vida, Samara. Nós éramos guiados pelo diabo. Então, não é que Deus instituiu o diabo príncipe, né? A gente vê muito no Oriente um governo, e dentro daquele governo os rebeldes. Por isso que tem briga na Síria, né? Em vários países do Oriente, porque tem um governo e tem o rebelde que lidera outro grupo. O reino espiritual é exatamente assim. Nós temos o governo de Deus legítimo e nós temos o rebelde. E tem alguém seguindo o rebelde? Sim ou não? Nos dias de hoje, tem alguém seguindo o diabo? É só o que tem, né? Então, muita coisa ele pode oferecer, sem ser dele, mas ele está na mão. Deus está permitindo, porque ninguém está sendo enganado. E isso vai ter uma consequência depois, ok? Então, ele é feio, mas ele se apresenta bem bonitinho, viu, Maria? Não, ele é feio, ele é horrível. Agora sim, ele nunca vai se apresentar feio. Ele sempre vai se apresentar bonito. Ele vai se apresentar do jeito que a gente quer que ele se apresente. Não acredita? Amém. Temos que confiar em Deus, né? No diabo não, porque ele engana mesmo. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então não é que ele tenha, que ele possua, mas ele está, digamos assim, administrando de forma errada. Não é dele, mas ele oferece. E aí, irmãos, nós vemos que Satanás ofereceu a Jesus a oportunidade de ser alguém. Onde é que Jesus estava? No deserto. Com quem? Sozinho, passando fome. Aí o diabo chega e diz: ei, isso não é vida para você. Eu tenho algo melhor para te dar. Vem cá, olha aqui. Esse rei, esse. Tudo isso eu vou te dar. Se prostrado, me adorares. Então, irmãos, o diabo ele oferece ao ser humano a oportunidade de ser alguém aos olhos das pessoas. Aí eu pergunto para vocês: isso é ou não é o que ele nos oferece também? Eu vou te tornar alguém. Eu vou te tornar uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, uma pessoa poderosa. Irmãos, isso é o que o coração humano quer. Como eu disse, quer ser admirado, quer ser querido pelas pessoas. Só que tem uma questão: tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Qual é o preço do diabo? O que ele oferece é bom, né? Mas o que ele pede? Só. Ele só pede uma coisa: adora a mim. Só isso. O que é interessante é que ele coloca primeiro o ganho e no fim a perda, né? Primeiro ele mostra o que nós vamos ganhar
tudo isso te darei. Aí depois ele mostra o preço. O preço é baixo. Se prostrado, me adorares. Irmãos, tudo aquilo que o diabo oferece tem um preço. E sabe o que eu aprendo aqui? É que tudo aquilo que nós aceitamos do diabo é uma forma de adoração a ele. Isso é muito forte. Porque às vezes nós achamos que nós podemos aceitar algo do diabo de forma inofensiva. Não é besteira. Mas precisamos entender uma coisa. Aceitar algo do diabo significa que nós estamos adorando a ele. O que quer que seja, não existe aceitação inofensiva de algo que vem do inimigo. O que quer que ele ofereça e eu aceito, eu estou dizendo, eu te adoro. Ao invés de adorar a Deus, eu adoro você. Jesus poderia ter pensado, isso aqui tudo vai ser meu um dia, eu sou o filho de Deus mesmo, qual o problema de receber logo agora? Só está nós dois, ninguém está vendo, ninguém vai saber como eu consegui, o importante é que eu vou conseguir, e é merecido, porque eu mereço mesmo, eu sou o filho de Deus. Mas qual é a resposta que Jesus dá? Verso de número 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pela primeira vez nas 3 tentações, Jesus ordena que o diabo se retire. Das outras vezes ele ouviu e respondeu com a palavra. Agora ele diz: retira-te, Satanás, você foi longe demais agora. Sai daqui, sai da minha presença. E aí pela terceira vez, ele começa com as mesmas palavras, irmãos. Que lição para nós. Jesus começa a resposta para o diabo com as palavras: está escrito. Jesus venceu o diabo 3 vezes por meio da palavra de Deus. Pela terceira vez ele diz: está escrito. E pela terceira vez ele cita o mesmo livro do Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Aqui ele cita Deuteronômio capítulo 6, verso 13, que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mais uma vez nós percebemos que Jesus, ele não apenas era conhecedor da palavra, mas ele também era seguidor da palavra. Nosso exemplo perfeito de alguém que conhecia a palavra e que segue a palavra. Se nós queremos vencer o diabo, nós temos que dizer que nem Jesus: está escrito, diabo. Está escrito, Satanás. Está escrito, inimigo da minha alma. Na palavra de Deus está escrito isso. E é a palavra que eu vou seguir e não você. Jesus nos mostra um exemplo, irmãos, de como vencer o diabo. Não é na minha palavra, eu te ordeno. Não. Ele faz ali. É na palavra de Deus. Deus diz na sua palavra assim, assim, assim. E eu creio na palavra do Senhor. Sim. Lá em 2 Coríntios diz que ele é capaz de se vestir de anjo de luz. E ali está falando de pessoas, né? Muitas vezes o diabo vai usar pessoas, até líderes, apóstolos, porque Paulo está combatendo falsos apóstolos em 2 Coríntios. E ele diz: não é à toa que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Então ele vem, mas ele vem disfarçado, ele vem até oferecendo a mão amiga. Não, isso aqui é para te ajudar, fica tranquilo. Só que tem preço, né? E o preço é se desviar de Deus, o preço é rejeitar a Deus, o preço é parar de adorar a Deus. E é um preço muito caro, que vai trazer consequências, né? Vim.
Exatamente. Ele vai variar, né? Se ele não conseguir em um, ele vai tentar no outro. Eu não estou ouvindo. Certo. Sim. Sim. Se o diabo tinha conhecimento da Trindade, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sim. Eu creio que sim. 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 Sim, sim. É, interessante. A questão, Vinícius, é que naquele momento Jesus não era apenas 100% Deus. Ele era também 100% homem. Então, como homem é que ele seria tentado, como Deus não. Não teria como tentar o dono do terreno. Mas lembra que o dono do terreno se encarnou. Ele se tornou homem. Então, naquele momento, ele estava suscetível a tentações como ser humano. Então, foi uma audácia, estou entendendo, foi uma audácia muito grande do diabo tentar o Filho de Deus a fazer algo errado contra a própria Trindade, né? Contra o próprio Deus. Mas ele fez. Ele fez. Imagine contra nós, né? Se ele tentou o Filho de Deus, imagine o que ele quer fazer conosco. Então, irmãos, a última tentação de Jesus foi sobre o primeiro mandamento. Foi sobre o principal mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E o Filho de Deus encarnado venceu mais uma vez. E para a gente encerrar, o que é que isso trouxe como consequência para Jesus? E o que é que isso pode trazer para nós como consequências quando nós também dissermos não para as ofertas do diabo? Verso de número 11 diz assim: com isto, verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Cumpriu-se aqui, irmãos, o que está prometido. Alguém lê para mim? Lá em Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. O diabo foge? Foge. De quem? De quem se submete a Deus, mas resiste a ele. Então, se nós queremos colocar o diabo para correr, nós temos que nos submeter a Deus. O que é isso? Senhor, faz a tua vontade na minha vida e não a minha. Nós precisamos resistir ao diabo. O que é isso? Ele oferece e nós dizemos: não, eu não quero, eu não posso. Está escrito. Quando eu me submeto a Deus e eu resisto ao diabo, ele não tem outra opção. Ele tem que fugir. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Com isto, o deixou o diabo. Agora não se engane. Lucas vai dizer que o diabo deixou até o momento oportuno. Ele vai embora, mas depois ele volta. Por isso o crente tem que estar sempre o quê? Vigilante. Porque eu venci agora, mas amanhã ou depois ele vai vir de novo, com outra tentação. E eu vou ter que me submeter a Deus de novo, resistir ao diabo de novo, para que ele fuja de novo. O que eu vejo aqui é que nenhuma prova é para sempre. Nenhum mal vai permanecer para sempre. Uma hora
se você permanecer fiel, o mal vai sair. O mal vai se ausentar da nossa vida. E aí, depois que o diabo deixa, o que mais que acontece? E eis que vieram anjos e os serviram. Provavelmente, irmãos, os anjos vieram do céu trazendo o quê? Comida para Jesus. Ele passou 40 dias jejuando, ficou com fome, resistiu, não transformou pedra em pão, e aí no final ele recebe, eu imagino, né, o texto não diz, mas eu imagino que os anjos trouxeram um banquete para ele. Está aí, filho de Deus, você merece tudo isso. Creio que eles vieram também com palavras, porque os anjos adoram a Deus. Creio que eles vieram em adoração ao Filho de Deus por ter sido fiel. Creio que talvez até eles ajudaram Jesus, transportaram Jesus do deserto, tiraram ele de lá e o trouxeram para a cidade. Eu sei que eles serviram o Filho de Deus. Júnior. Exatamente. Na verdade, João, ele faz parecer que é pouca coisa, mas não é. Exatamente. Eu lembro de uma história de um homem que pedia a Deus para mudar de vida. Ele era um homem muito pobre, ele não tinha muitas coisas e ele pedia a Deus e ele não via a vida dele mudar. Aí teve um dia que ele pensou, rapaz, se eu peço a Deus e Deus não me dá, eu vou pedir ao diabo, para ver o que acontece. E aí, assim que ele pediu, o diabo apareceu. Aí, o que você quer? O homem se assustou. O que você deseja? Eu te dou. Disse, não, é porque a minha vida é tão difícil, eu passo por tanta dificuldade, e eu queria tanto mudar de vida, eu queria ter uma casa boa, para eu reunir os amigos, para eu festejar com eles. O diabo, pois eu vou, daqui a algum tempo eu vou te dar. Mas eu só vou querer nesta casa um prego. O homem, um prego? É. A casa é toda sua, eu só vou querer um prego. Está feito. O homem fez um pacto com o diabo, vendeu a alma ao diabo. Alguns dias depois o homem mudou de vida, enricou, comprou uma mansão, verdadeira mansão, convidou um monte de gente, comprou bebida, colocou som. Quando é no meio da festa, e ele começa a sentir um mau cheiro. E aí quando ele olha, é o próprio diabo entrando na casa dele, com um prego na mão, um martelo, e prega assim bem no meio da parede. Depois o diabo volta e coloca uma peça de carne podre no prego, que infesta a casa inteira e ninguém consegue mais ficar lá dentro. Aí o homem vai reclamar, como é que você faz um negócio desse? Como é que você entra na minha casa? Nesse dia você me deu a casa e agora você vem estragar a minha casa? As minhas amizades estão indo embora. O homem disse, eu te dei a casa e eu só pedi um prego. Mas nesse prego ele usa para destruir a nossa vida. Então ele vai nos enganar. Ele vai fazer parecer que é algo tão pequeno, mas esse algo tão pequeno vai acabar com a gente. O que foi que ele fez com Adão e Eva, irmãos? Comam desse fruto, que vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ótimo, né? Ele disse que eles iam perder? Não. O diabo só diz o que a gente pode ganhar. Ele não diz o que a gente vai perder. Aí eles comeram, qual foi o resultado? Perderam o jardim do Éden e o próprio Deus, a comunhão com o próprio Deus. Então o diabo nunca vai dizer que você vai perder. Rapaz, se você usar essa droga, eu não chamo nem de droga, se você usar essa substância, rapaz, você vai viajar, você vai se sentir bem, você vai esquecer os problemas. Isso é o que você ganha. Ele não diz o que você perde. Você vai perder a sua família, você vai perder a sua paz, você vai perder o seu dinheiro. Assim é o diabo, né? E nós estamos aprendendo com o próprio Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, o Jesus Cristo, nosso Salvador, ele rejeitou se exaltar. Porque o diabo levou ao monte alto e disse: eu vou te dar isso se você me adorar. Jesus rejeitou. E o que foi que o Pai fez com ele? O Pai o exaltou. Quando nós não nos exaltamos, nós permitimos que Deus nos exalte. Então aqui nós vemos que toda desobediência tem um preço, mas também toda obediência tem uma recompensa. Sempre que nós nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo, não apenas ele vai fugir de nós, mas os anjos irão nos servir. Deus vai enviar algo, Deus vai enviar alguém como recompensa para as nossas vidas. Será que existe em nós o desejo de sermos alguém? Será que existe hoje em nós algo que o inimigo pode usar para nos derrotar? Desejo de ser alguém, desejo de conquistar o mundo? Se sim, irmãos, vamos rejeitar agora. Agora mesmo em nossos corações vamos dizer para Deus: Deus, que não seja o que eu quero, mas que seja o que Tu queres na minha vida. Eu não quero nada que vem do inimigo, eu quero tudo que vem do Senhor, da maneira do Senhor e no tempo do Senhor. Vamos nos humilhar perante o Senhor e o resultado, Ele vai nos exaltar. Amém? Haverá. Exatamente. Foi de Deus, foi? Ainda apanhou. Glória a Deus. É verdade. Na verdade, está dando exemplo de um irmão, diácono, que estava desempregado e uma porta de emprego se abriu. Irmãos, toda porta que se abre é Deus. Toda oportunidade que surge é Deus? Não. Como é que eu vou saber se é de Deus ou não? Primeiro eu vou orar, depois eu vou ver o que está escrito, e depois ainda vou pedir conselho a alguém. Porque pode ser uma porta, não que Deus está abrindo, mas que o inimigo está abrindo, porque ele sabe que Deus está preparando para mim e para você. Então tem que ter cuidado em relação a isso, né?
Ali uma porta se abriu para Jesus, mas ele entendeu que não era da vontade do Pai. E ele rejeitou. Certo. Amém. Porque às vezes, Ciane, quando alguém não quer, inventa uma desculpa, né? Aí vai procurar o quê? A religiosidade, vai procurar a desunião entre as pessoas. Se as próprias pessoas religiosas são desunidas, né? É como se fosse uma desculpa para ele, porque ele não quer mudar de vida, como você falou. Aí o que tem que fazer? Como você fez, tem que mostrar a Bíblia, é a palavra que está dizendo. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer seguir esse caminho chamado Jesus? Não é igreja, não é religião. É quem confia em Cristo. Entendeu? Amém. Então vamos encerrar a nossa escola aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? É possível fazer um pacto com o diabo? É possível vender a alma ao diabo? Sim. Vale a pena? Jesus mostra que não. Na verdade, não vale a pena receber nada do príncipe deste mundo. Só de Deus. Vamos esperar pela vontade de Deus, esperar que Ele supra todas as nossas necessidades. Vamos orar, vamos ficar em pé. Que Deus nos traga logo mais à noite para o nosso culto, primeiro culto do mês, culto de ceia. Lembrar os irmãos que com amor no coração tragam algo, um mantimento para nós fazermos uma cesta e podermos distribuir com os mais carentes. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado por este exemplo perfeito que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, obrigado porque está registradas as tentações que Ele sofreu no deserto. E no deserto Ele derrotou o diabo. Se Jesus derrotou o diabo no deserto, nós também podemos derrotar. Senhor, conhecendo a Tua Palavra, crendo na Tua Palavra, Pai, citando a Tua Palavra, dizendo não para nós mesmos, para o nosso desejo carnal, Senhor, que muitas vezes é de estarmos em evidência, é de estarmos, Senhor, no alto, e muitas vezes, Senhor, isso é apenas uma estratégia de Satanás, de nos levar para o alto, para do alto nos derrubar. Mas confiando em Ti, esperando em Ti, nós seremos mais do que vencedores. Abençoa o Teu povo, ajuda-nos a confiar no Senhor, a colocar em prática a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor abençoe este dia e nos traga logo mais à noite para juntos continuarmos Te adorando. Oramos também por aqueles que ainda necessitam conhecer o Senhor Jesus, nossos amigos, parentes. Nós também queremos, Senhor, que a palavra chegue aos seus corações, que o Senhor os converta e que eles tenham a vida que nós temos também em Jesus Cristo, caminhando para o céu, pois no nome dele é que nós pedimos e já agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai
e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe.